Diz assim, ele escreve essa igreja de Sardes, e o que ele escreve é muito interessante, irmãos, porque eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos comparar a nossa vida, a nossa igreja, aonde congregamos, as igrejas em geral, a igreja de Sardes. E ele diz, tem nomes que vivem, porém está morto. É uma mensagem às 7 igrejas. E Sardes, ela é contemplada com essa mensagem que é enviada do coração de Deus. Uma igreja que representa muitas igrejas hoje em dia. Uma igreja que representa a vida de muitos cristãos hoje em dia. Tem nomes que vivem, porém estão mortos. A igreja de Sardes, ela tinha uma grande característica quando essa carta ela foi enviada a ela: hipocrisia. Eu quero que você entenda que ele diz na mensagem, na carta, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei quem tu já foi, eu conheço tudo, mas hoje tu tem nome só que vives, porém tu está morto, ou seja, por dentro não está fazendo mais nada, mas tu já fez, ainda faz um pouquinho. A aparência agora, a postura de vivo, mas está morto. Era uma igreja popular, Sardes. Era uma igreja próspera. Era uma igreja que tinha um louvor excepcional. As histórias contam que tinha um corpo diaconal excepcional. Era uma igreja que transmitia piedade, uma devoção, tinha aparência, mas por dentro agora estava morto. Lembra do nosso primeiro amor? Lembra do dia que nós nos convertemos? Fogo saía, né? A gente queria ir para a África, a gente queria sair do mundo falando desse Deus, porque queimava no nosso peito, querendo fazer caridade, tendo compaixão. E hoje ele diz bem nessa carta: tem aparência, tem nomes de vivo, mas porém está morto. Era uma igreja, irmão, que estava oca. Sardes estava vazia, estava já, quando essa carta chega, respirando como se estivesse hoje respirando por aparelho. Não estava fazendo mais nada segundo a vontade de Deus. Eu quero que você entenda, muitas vezes eu fui buscar dentro dessa palavra um filme bem antigo, porque quando eu estou ministrando, eu vou ministrar, eu procuro sempre um pouco aqui, um pouco ali, estudo, né? E tem um filme, pastor, que é baseado nessa história nossa, nessa história da carta de Sardes. Ele foi estrelado em 2001, há muito tempo atrás. E a atriz principal, né, que eu procuro ver, Nicole Kidman. E a história do filme, só para que nós não vamos contar o filme, que é um filme de 2 horas de tempo, é de uma mulher casada
com 2 filhos e um marido. E o marido vai para a guerra. O marido vai para a guerra e demora a voltar, a Segunda Guerra. E ela fica cuidando dos filhos. E essa mulher compra uma casa, uma mansão, e vai morar com os 2 filhos. E os filhos, eles têm um problema que ele não pode ficar muito na luz do sol, na luz do dia. Então ela fecha a casa, as janelas, as portas, com cortinas, e vive naquela escuridão. Tudo isso acontece depois que o marido sai para a guerra e não volta mais. Uma doença estranha que faz com que eles vivam isolados, a casa coberta, a casa fechada, para que nem a luz pudesse entrar, porque as crianças não iam suportar. Aquela mulher, agoniada por isso, pega uma arma, passado o tempo, e mata as 2 crianças e se mata. E a história continua. Então eles continuam vivendo naquela casa, o filme continua rolando, 2 horas de filme, e aí ela contrata funcionários, e os funcionários também ficam lá morando com elas, e é um entra e sai, não para funcionário, a vida dela continua, até que um dos funcionários resolve dizer: sabe por que ninguém para mais aqui com vocês? Sabe por que ninguém cuida mais, não quer parar aqui? Aí ela pergunta, ela diz, o empregado diz: porque vocês estão mortos. Tem aparência de vivo, tem nome, mas está morto. E esse desenrolar do filme, ele leva até o túmulo ela, para que ela entenda que ela já morreu há muito tempo. E muitas vezes a gente traz para nossas vidas que é difícil a gente entender, trazendo para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual. É difícil, assim como para aquela mulher, entender que ela tinha morrido. Espiritualmente, muitos de nós temos só aparência. Estamos numa igreja, estamos frequentando, participando do culto, mas por dentro estamos vazios, estamos poucos, porque não temos mais vida espiritual. Precisamos atentar para isso. É uma condição que Deus está mostrando para nós, para a nossa vida espiritual. Assim como aquele mordomo, aquele empregado levou aquela mulher a descobrir que ela estava morta, para ela poder entender. Lembra quando nós falamos do primeiro amor? Quantos de nós não praticamos mais? Quantos de nós estamos só querendo ser mais nas igrejas, sem ter rendimento, sem ter compromisso? A vida inteira aquela mulher, ela passou com seus filhos ali, pensando que estava viva. E assim muitos de nós estão 10, 15, 20 anos na igreja, pensando que estamos bem. Pastor, eu dizimo todo mês. Pastor, eu oferto, eu faço parte do grupo, eu ajudo. Mas o nosso potencial, irmãos, é muito maior do que nós imaginamos. O que Deus ele tem feito por mim e por você, nos dá a condição de fazer muito e muito mais por Ele do que nós estamos fazendo.
olhar para o nosso irmão e dizer: eu posso ser aquele que pode ser a diferença nessa vida. Eu posso olhar para aquele mendigo, para aquela prostituta, para aquele ladrão e dizer: eu posso ser a diferença na vida daquela pessoa. Porque Deus tem sido na minha vida. Mesmo eu estando com aparência de morto, Deus sempre está conosco. Quando eu estive pregando, eu até comentei com o pastor hoje pela manhã, numa igreja aí, 38 anos aquele paralítico tinha na beira do tanque. Quem é que quer ficar 38 anos numa igreja e nada acontecer? Quem é que quer ficar 38 anos num hospital e que nada aconteça, a cura não aconteça? Sabe por que nós entendemos que muitas vezes o que fazemos, ou um pouquinho que fazemos, basta? Deus ele te chamou para fazer o melhor. Amém, Jesus? Deus ele confia em você. Como ele diz para a igreja de Sardes: eu conheço a tua obra, eu conheço a tua força, eu conheço o teu coração, eu sei da tua capacidade, porque eu te capacito, eu faço por ti, e eu sei que tu pode fazer melhor. Amém? O retrato dessa igreja de Sardes é de muitos crentes que muitas vezes, como ela foi uma das melhores, que tinha um corpo de louvor, um corpo de diaconisa, um corpo de diaconal, o melhor corpo de todas talvez as igrejas, mas estava morta. Às vezes tem gente que parece que canta, toca numa igreja, não na nossa, né? Que não acontece, graças a Deus. Mas parece que está tocando com raiva, por tocar, ou a troco do dinheiro. Não é por amor a Deus. Tem gente que prega, canta, dança, organiza, como se fosse uma obrigação, muitas vezes até contra a vontade. Faz para não ser desobediente, faz para não ser aquela pessoa que todo mundo vai olhar e diz: olha, não cumpre pelo menos o que ele está, com qual cargo necessita. São pessoas que têm aparência, nome, que vivem, mas estão mortos. Igrejas que não se reúnem mais para orar, para jejuar, para fazer missões com piedade, com misericórdia da outras pessoas. Falam que amam a Deus, mas não amam a si próprio, e nem ao próximo. Tem nomes que vives, mas está morto. Talvez a gente, se for analisar, nós estamos igual aquela mulher do filme. Já morremos, mas achamos que ainda podemos fazer. Podemos nos manter com essa capa, com essa crosta, né? Mostrando que estamos vivos, mas por dentro já morremos. A igreja era uma igreja viçosa, pastor. Era uma igreja que crescia, e a igreja que crescia, segundo alguns estudos que nós já estudamos aqui com o pastor, Deus vai acrescentando. Ela crescia cada vez mais, fazendo a obra de Deus. E parou, estagnou, estava voltando.
estava dando marcha ré. Só que nós precisamos entender porque Deus ele é misericordioso. Diga amém. Eu quero que você pegue a sua Bíblia de novo. No versículo 2, ele diz assim: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Porque nenhum de nós, a Bíblia diz, do modo que tu vieres, do jeito que tu vieres, jamais te lançarei fora. Deus ele ama a mim e ama você. Diga amém. Ele dá um conselho, porque ele conhecia, ele sabia quem era aquela igreja, e ele sabe quem é eu e você. Diga amém. Ele diz: olha, ser vigilante, porque consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Olha, tem coisa aí que ainda está viva, tem coisas aí que ainda tem um fogo, uma chama pequena que seja, mas ainda está. Então seja vigilante e cuida dessa parte. Irmãos, é sempre aquela desculpa, pastor, que nós damos. Eu faço parte, eu vou lá, essa chama ainda está e ela precisa começar a pegar fogo. Amém? Você está entendendo? Todos nós já fizemos o melhor para Deus. Diga amém. E nós podemos melhorar ainda mais. Eu quero que você entenda que Deus ele nos dá a outra chance. Ele nos alerta, diz: olha, seja vigilante, porque tem coisas que estavam para morrer. E eu sei, eu conheço a tua história, eu sei que dá para cuidar ainda, porque eu não tenho achado. E se continuar dessa forma, aquele resto que ainda não está morto vai morrer. Sabe aquele desejo de daí, aquele desejo de acreditar que vai acontecer o melhor para a nossa vida, para a nossa família, no meu emprego, nos meus estudos, no meu trabalho? Ainda tem uma chance. Se nós começarmos a vigiar. O que é vigiar? É começar a olhar o que está fazendo errado, o que foi que eu deixei, onde eu parei, voltar lá e começar tudo de novo. E você não vai voltar e começar tudo de novo sozinho. Deus vai estar lá em nome de Jesus, erguendo as mãos para você começar a caminhar novamente com Ele, fazer tudo aquilo que você já fez, só que agora você vai fazer melhor ainda. Diga amém. Versículo 3, ele diz: olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quantas mensagens boas você já ouviu? Que Deus é poderoso, que Deus é o Deus do impossível, que Deus sempre te dá livramento, que Deus sempre protege, que Deus sempre tem tido com você. Quantas vezes você tem ouvido? Eu sempre falo aqui que a nossa quarta-feira virou um maná para nossas vidas. O domingo, a terça-feira. Quanto você tem ouvido? Lembra-te do que você já recebeu, quantas bênçãos você já alcançou. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe, não dá para dizer: não, mas Deus me abençoou anteriormente, quando eu entrei na igreja, Ele era comigo, mas agora não. Não, Ele é sim agora. Ele sempre foi e sempre será. Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Por isso Ele nos aconselha a ser vigilante, consolida aquilo que ainda está vivo, aquilo que ainda está dando sinal de vida.
irmãos, eu estou desanimado, pastor, aconteceu tanta coisa mudou, e isso aqui, sempre a gente tem uma desculpa. Só que essa desculpa está matando aquilo que ainda continua, mesmo que pouco, vive, mas continua. E ele diz, olha, está na hora de nós começarmos a vigiar. E como é que eu consigo vigiar? Ele diz lá no versículo 3, lembra-te, quando que tu tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. Irmãos, nós temos um costume, deixa eu falar aqui para você, eu quero que você aprenda, de só se arrepender quando criamos, parece uma situação, é igual quando o povo fala em pecado, e em pecado todo mundo pensa que só é roubar, matar, trair, e não. E aí a gente se preocupa. Milagre só é quando o cego consegue enxergar, quando um paralítico começa a andar, quando um morto ressuscita. Isso é milagre? Não. Todos os dias acontece milagre na minha vida e na sua vida. Só de levantarmos, acordarmos, é um milagre. Respirar esse ar que Deus não cobra nada de nós. São milagres. Então temos que muitas vezes, quando nós não consideramos, nós não acreditamos, não aceitamos isso, nós estamos sendo ingratos, estamos em pecado com Deus, e nós precisamos nos arrepender. Lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda no teu coração e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Vai chegar um momento. Eu sempre falo, muitos pregadores falam, já falei também, a volta de Jesus. Eu digo sempre, Jesus já está voltando, já está a caminho. Os sinais estão aí. E Ele vai pegar você desprevenido. Você não vai saber quando vai chegar a hora. Aquela mulher do filme estava uma vida toda, foi obrigado um empregado ir lá e dizer, olha, não, vem aqui, olha, acabou, está morto. Você está entendendo? Deus ele está nos dando um aviso, um alerta e uma chance, se nós entendermos, para nós voltar a trilhar o caminho, que Ele é o caminho para a nossa salvação. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E o quarto diz, tem contudo em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Nem tudo está perdido. Amém, Jesus? Amém. Tem pessoas aqui que nem desfaleceram, nem estão com aparência de morte. Estão vivos e fortes. Então encontra essas pessoas, colhe nela, venha para o grupo de oração, venha para o culto da terça, venha para o culto da quarta. Você vai achar aquelas pessoas que estão pegando fogo ainda, continuam vivas. Amém, Jesus? Como diz o ditado aí fora, cola nessa pessoa, cola no pastor, cola no teu líder. Não vai atrás de muitas palavras contrárias que a gente encontra na rua. É para que tu vai, a igreja não está dando em ninguém. Mas esse povo que está dando, esse povo está avivado. Aleluia. Esse povo que vai começar a fazer a chama arder novamente. Porque ainda tem. Aí você vai encontrar aquele que Jesus alerta. Olha, tem coisas ainda que estão vivas. Ela não faz muita coisa, mas quando ela dobra o joelho para orar, a oração sobe. Ela não ora, mas quando ela vem cuidar das coisas de Deus, ela cuida com zelo. Você está entendendo? Tem coisas em nós que estão vivas e nós precisamos manter.
vigiai para que isso continue, porque quando nós encontrarmos com essas pessoas e nós mesmos estaremos com vestiduras brancas, como a palavra de Deus diz. Tem contudo em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, diz o Senhor, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Em uma certa ocasião, o povo se alegra, os discípulos, e dizem: Jesus, com aquela alegria, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós estamos muito felizes, e faz aquela festa, e Jesus fala para eles, de uma forma muito até carinhosa, pastor: não se alegre por isso, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Aleluia! Irmãos, quando nós estivermos morando, eu creio que nós todos aqui, mas tem muito mais, estivermos morando com o Senhor Jesus, não vai ser um dia, não vai ser dois, não vai ser um mês, não vai ser um ano, um século, vai ser a eternidade. E é isso que nós precisamos entender. Aquela igreja, ela tinha tudo, estava tudo certo, mas por algum motivo ela começou a desandar. E assim é a nossa vida. Uma decepção aqui, uma palavra meio entendida ali, e a gente vai. Tem gente que se aborrece à toa, só que alguém virar a boca, né? Fazer biquinho, sai da igreja. Se não falar, sai da igreja. Ah, porque ninguém falou comigo, ninguém me notou. O único que é digno de toda a honra, toda a glória, é o Senhor Jesus. Esse que tem que ser notado por nós e tem que notar também a nós. Amém? Você não está aqui por causa que a igreja ficou mais bonita, mudou a aparência da frente. Você não tem que estar aqui pelos pastores, pela forma da pregação. Não, você tem que estar aqui pela presença de Deus na sua vida. É isso que nós temos que buscar. E quando nós buscamos, dificilmente não vai acontecer o que aconteceu com a igreja de Sardes. Alguma parte da nossa vida vai estar viva e a outra morta. Deus, Ele quer você e eu por inteiro. Amém, Jesus? E Ele ainda diz mais: o teu nome estará escrito no livro da vida, e pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, Jesus? Deus está nos dando uma chance hoje. Talvez você tenha dito por aborrecimento: eu não vou tocar mais. Deus está dizendo para você: tem algo vivo aí dentro que está dizendo que você vai tocar. Ah, eu não vou pregar mais, não vou subir no altar, não vou entrar mais na igreja. Deus está dizendo que você vai entrar. Você vai subir no altar e vai pregar a palavra de Deus. Ah, eu não vou fazer mais parte de célula, eu estou decepcionado com célula. Você vai abrir uma célula, vai ser líder dessa célula, porque aquilo que ainda está vivo, Deus vai fazer o resto viver também. Vai pegar aquilo que está vivo e vai fazer com que o resto também se torne vivo. Você vai ter nome de vivo e vai estar vivo em nome de Jesus. Não vai ter mais aparência de novo. Ah, pastor, eu me decepcionei com o homem, com a mulher, com a liderança. Não, você vai voltar para os caminhos do Senhor. E não vai interessar quem está gostando de você na igreja ou não. O importante para você vai
ser a presença do Espírito Santo na sua vida. É isso que você veio buscar. E eu quero falar hoje, no dia de missões, que aquele que por causa de algum motivo se afastou do caminho do Senhor, por algum motivo também ainda não teve a chance de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É nessa noite que Ele diz: olha, tem algo tão vivo dentro de você. Jeremias, ele fala em capítulo 20, que Deus, ele promete muitas coisas para Jeremias: olha, vai, faz isso, faz isso. E depois Jeremias começa a fazer e começa a apanhar, começa a ser jogado no chão, nas covas, apanha chicotada. E em certo momento Jeremias olha e diz assim: eu não vou nem falar mais o teu nome, eu não vou nem me lembrar de ti. E é de Jesus que ele fala, é de Deus, porque eu estou fazendo algo e estou apanhando, estou sofrendo, então eu não quero mais saber mais. Isso acontece muitas vezes com a gente. Só que no versículo posterior ele vai dizer assim: mas nada disso vai acontecer, porque tem um fogo aceso dentro dos meus ossos, que não deixa com que eu esmoreça, ou eu desfaleça. Toda vez, irmão, eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite, que você tentar enfraquecer, esmorecer, morrer, o fogo vai arder dentro dos teus ossos. Há um fogo que vai consumir e dizer: não, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu vou fazer algo, eu já fiz, eu posso fazer melhor em nome do Senhor Jesus. Então não perca tempo, porque ele diz: vigiai. Porque se você não vigiar, aquilo que você tem recebido e ouvido do Senhor, aí sim vai desfalecer tudo. Vai ter nome que vive, mas porém estará bom. Amém? Fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Se você se afastou do caminho do Senhor e quer voltar, eu quero ter o prazer, a honra de orar por você. Aleluia. Se você ainda não conhece esse Deus que nós conhecemos e quer conhecer, quer colocar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o único, eu quero orar por você. Não fique com vergonha, não fique com medo, porque é isso que o inimigo ele tenta fazer sobre as nossas vidas: nos colocar medo, nos paralisar. Mas se você tiver coragem de tomar essa decisão e levantar a mão, eu vou ir buscar você. Mas se não, nós temos até o final do culto. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. A igreja precisa de missões, mas eu só posso fazer missões se eu mesmo estiver bem. Eu não posso estar com o nome de que vivo, mas estou morto, sem disposição, sem poder fazer nada, sem achar que o que eu já fiz já é o bastante. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu povo. Povo esse, Senhor, que muitas vezes nos comparamos com a igreja de Santos. Mas a tua palavra hoje ela veio nos avivar, Senhor. Ela veio nos alertar que ainda há esperança, ainda há chance de nós estarmos com o teu exército para trabalhar em favor do teu ministério, do teu reino. Pai, em nome do Senhor Jesus, aviva em nós. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces as nossas obras, Tu sabes da nossa capacidade, Tu sabes daquilo que podemos fazer, das nossas habilidades. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós te pedimos a tua mão poderosa sobre cada vida nessa noite, para que em nome do Senhor Jesus, essa parte que ainda continua viva, seja cultivada, seja vigiada e colocada para alcançar as partes que talvez já estejam mortas. Nós precisamos, Pai, nos avivar nesta noite, através do Teu poder, através da presença do Teu Espírito Santo, e através da Tua palavra, que ela venha penetrar, Senhor, aonde ainda há vida, e venha transformar, Senhor, para nos tornarmos verdadeiros exército do reino de Deus. Levanta a tua mão para o céu, você que